A grande aposta de três investidores que previram a crise de 2008. Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre o que esses três investidores que ganharam muito dinheiro fazendo short no mercado imobiliário em 2008 acham do contexto atual do mercado. Então vamos explorar um pouquinho a perspectiva deles e ver aí também alguns outros dados on-chain relacionados ao Bitcoin e algumas notícias importantes dos últimos dias. Mas o objetivo vai ser entender um pouquinho dessa grande aposta desses caras. Mas antes de tudo, claro, peço que caso você ainda não seja inscrito, que você se inscreva, deixe o seu like. Também considere ser membro do canal por só R$ 5, que é basicamente um café para aqui incentivar, né, o trabalho. Então, sem grandes enrolações, bora lá. Me deparei então com essa matéria hoje, né, dizendo sobre a aposta desses três grandes investidores que até são conhecidos como True the Big Short, né, porque eles fizeram muito dinheiro fazendo short prevendo a crise imobiliária. E basicamente, gente, esses caras, eles estão apostando no ouro. A premissa deles é muito simples, né? E é o seguinte: aumento exponencial da dívida pública dos Estados Unidos, né, que inclusive acabou de bater 35 trilhões de dólares, vai ter que ser feito alguma coisa em relação a isso. Isso provavelmente, esse cenário aponta para uma grande desvalorização dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e também do dólar. Então, nós temos esse cenário montado relacionado à dívida. Junto a isso, existe, né, a questão da taxa de juros, da queda da taxa de juros, né? Então, eles citam aqui esse aspecto. Quando acontece a queda da taxa de juros, basicamente os ativos que não têm, né, esse rendimento atrelado, igual, por exemplo, os títulos do governo, eles tendem a valorizar, tal como acontece com o ouro, né? Então, esses investidores estão, a grande aposta deles nesse momento é o ouro, né? E um deles até disse: simplesmente não creio que os americanos tenham ouro suficiente em seu portfólio. E aqui, gente, vale uma observação muito interessante, né? O ouro é um ativo com uma história escrita de mais de 5.000 anos, mas é muito interessante porque ele não faz parte das teses tradicionais de investimento. Então, por exemplo, a carteira tradicional, 60-20, né? 60% ações, 20% título, não considera ouro. O ouro não faz parte da tese dos fundos de pensão, por exemplo, né? O ouro não faz parte é, de grande parte da tese dos investimentos tradicionais, né? As ações fazem muito mais. Isso faz com que, por mais que o ouro seja um ativo com uma longa história, ele talvez não seja, né, um ativo ainda sobrecomprado, no sentido de não existem muitas classes de investidores que têm ouro no seu portfólio e na sua tese, né? E aí o argumento desses caras é realmente que nesse cenário atual o ouro continua sendo uma super aposta para os próximos anos e para esse momento de incerteza no mercado. E aí hoje também saiu, né, um relatório da World Gold Council falando sobre isso e mostrando, gente, uma coisa muito doida, é que nós tivemos, né, no trimestre, nesse trimestre de 2024, a maior demanda de ouro já registrada desde 2000, dos anos 2000, que é basicamente desde que começaram a contar, né? Então, teve aí uma demanda, né, de 1.258 toneladas de ouro, que é uma all-time high em relação à demanda. O preço do ouro também atingiu all-time high, né? Mas o que nesse artigo também eles estão dizendo que a classe, né, que tá comprando são as famílias ricas, assim, os milionários, não faz parte de uma classe tal como, por exemplo, pensões, né, mas faz parte desse grupo de investidores, de pessoas muito ricas. Além disso, gente, até vou trazer aqui para vocês, né, nós também sabemos que os governos estão comprando ouro loucamente, mas loucamente mesmo, né, desde ali mais ou menos de 2005, né, teve um aumento muito grande de ouro nas reservas dos bancos centrais, né. Isso coincide de um jeito muito curioso com a queda na confiança dos governos, né? Então aqui tem uma pesquisa dizendo, a pesquisa pergunta, né, para as pessoas quanto tu confia basicamente no seu governo em diferentes nações, né? Então, Alemanha, Canadá, Japão, Reino Unido, Estados Unidos. Em todos esses países estamos vendo uma queda em relação à confiança. E quando existe queda na confiança do governo, basicamente nós tendemos a ter um bom desempenho dos ativos que podem, né, vir
a funcionar como uma boa reserva de valor e ativos que não são dependentes, né, principalmente das decisões dos políticos, né, e não são dependentes da confiança dos governos. Então, no mundo inteiro, nós vivemos um processo de crise da confiança dos governos de uma forma muito séria. Isso tem afetado os Estados Unidos devido à dívida dos Estados Unidos, que está muito crescente, e atualmente os Estados Unidos está numa situação muito complexa, né, em que se ele baixar a taxa de juros muito cedo, pode ter um aumento da inflação e pode desencadear, né, um aumento do preço e um acentuamento de vários problemas, mas ao mesmo tempo, enquanto a taxa de juros está alta, ele também precisa pagar muito, né? Nós já vimos que só nesse ano ele pagou mais em juros da dívida, né? Do que é o orçamento dele, por exemplo, relacionado à própria defesa dos Estados Unidos, que historicamente sempre foi um orçamento muito grande. Então é uma situação muito complicada, né? Essa semana a gente teve aquela movimentação de 30 mil bitcoins na wallet do governo dos Estados Unidos. E eu até achei engraçado, porque se o Biden resolvesse vender nesse momento, ia ser muito ruim para ele politicamente, né? Mas também é muito ruim para os Estados Unidos como um todo, porque tá todo mundo dizendo, cara, o Bitcoin pode ser uma ótima reserva de valor, né? Então nós tivemos essa notícia também relacionada, né, aos congressistas de Hong Kong que querem adotar o Bitcoin, né, como uma reserva de valor. Nós tivemos também esse projeto de lei, né, da senadora Cynthia Lummis, querendo que os Estados Unidos comprassem até 5% do supply do Bitcoin para ser, basicamente, ela fala aqui, né, uma reserva de valor contra a inflação, né, e contra essa erosão do sistema financeiro tradicional. Então é um cenário muito doido em que quase não tem como o Bitcoin perder essa disputa, né? Quem perde, na verdade, são os governos de acordo com qual for as ações que eles tomarem. Nós também tivemos essa notícia super chocante, né? Essa semana da Rússia e de El Salvador, que provavelmente vão fazer acordos comerciais e negociação usando o Bitcoin como uma forma, né, de enfrentar as sanções dos Estados Unidos. E aqui, gente, disclaimer. Eu tô muito longe de achar que a Rússia tá fazendo tá certo, tá do lado da Rússia. Mas existe um aspecto que é o aspecto fundamentalista, né? Quando a gente tá falando de um ativo que tem como objetivo ser uma reserva de valor mundial, ele precisa ser de alguma forma um ativo apolítico, né? Que não pode estar de um lado ou do outro, porque em algum momento esse jogo pode virar. Então é muito interessante, né? Nesse contexto em que diferentes países estão usando e estão querendo, né, usar o Bitcoin como uma reserva de valor, a gente ter também esse tipo de notícia, né, do Bitcoin realmente servindo como meio de troca entre países que precisam de uma moeda um pouco mais a política. Nós também tivemos hoje uma entrevista, né, do CEO da Goldman Sachs, que faz a gestão de 1,6 trilhão, dizendo, né, que o Bitcoin é uma reserva de valor legítima, uma boa reserva de valor. Em vários relatórios também relacionados ao ouro, né, anda vindo essa perspectiva do Bitcoin disputando com o ouro essa categoria, né, de ser uma reserva de valor mundialmente interessante, né? Claro que o market cap do Bitcoin ainda tá muito abaixo do market cap do ouro, mas ele tem conseguido, né, pouco a pouco desempenhar. E o que aconteceu esse ano que é interessante destacar, né? Com o halving desse ano, o Bitcoin se tornou, ele tem agora uma taxa de inflação menor do que a do ouro, tá? E a taxa de inflação, basicamente, é a produção anual, né? Então, a produção anual do ouro fica ali, né? Ficou ano passado em 2,3. E aí, com o halving desse ano, a taxa de inflação do Bitcoin foi para 0,8. Então, nesse momento, né? O Bitcoin, ele se tornou realmente uma reserva de valor mais escassa. Ele tem agora esse título, né? Praticamente da reserva de valor mais escassa do mundo. E aí eu quero pontuar mais 3 coisas para vocês, gente. Primeira de todas, é a questão do stock to flow, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso por conta desse gráfico aqui, mas poucas pessoas entendem o que esse gráfico significa, tá? O que significa, gente? O modelo de precificação dos metais, eles consideram basicamente a produção anual e o total de supply circulante, né, para definir qual é esse stock to flow. E aí, digamos que existe uma regra econômica, uma regra monetária que diz: com maior o stock to flow e maior será o stock to flow com menor for a produção anual,
desse ativo, melhor esse ativo tende a desempenhar o seu papel como um bem monetário. Historicamente, o ouro sempre foi o ativo que teve o maior stock to flow, mas agora o Bitcoin tem um stock to flow maior do que o do ouro, né? Então, atualmente, nesse momento, assim, mais ou menos, na verdade, esse dado aqui especificamente aqui é de 2 anos, mas não muda muito. O stock to flow do ouro estava em 62, da prata em 22, mas o estoque de flow do Bitcoin é 120, né? Significa que a produção anual do Bitcoin ela é muito baixa relacionado ao total em circulação, o que faz com que o preço tenda a subir. Por quê? O que acontece em praticamente qualquer coisa? Se você duplica a produção anual, você tende a fazer uma queda no preço, né? Então, se, por exemplo, produzimos 1.000 sacas de soja ano passado e esse ano a gente produz 2.000, isso tende a exercer uma força muito grande de queda no preço. Mas isso não é verdade os ativos cuja produção anual é muito baixa. Então, a do ouro é 2%, se duplicar vai para 4%. 4% de produção anual não vai causar um drop tão grande no preço, porque é muito baixo, né, os 4% em relação ao total de circulação. Mas no caso do Bitcoin tem 0,8. Então, ele se constitui com essa regra econômica como um ativo muito mais escasso, né? É um bem monetário mais interessante até do que o do ouro, mas da minha perspectiva, os dois ativos são interessantes. E aí, né, igual eu falei, tinha 3 pontos. Segundo ponto, hoje em dia nós já temos, gente, o ouro tokenizado. Opa, desculpa. Nós já temos o ouro tokenizado, né? Então, aqui, por exemplo, tá aqui na BitGet, né? É o Pax Gold, por exemplo, né? Tem também a Shout, acho que também tem o Shout aqui, que são 2 ouros tokenizados, né? E é muito legal, gente, aqui, porque o mercado cripto, ele criou algumas inovações e algumas melhorias muito grandes em relação ao mercado tradicional do ouro, né? Era muito difícil, tinha uma diferença muito grande de preço. Se você tentar negociar ouro físico, por exemplo, a compra e a venda vai ser muito diferente o valor, né? Mas se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, a diferença de venda e diferença de compra é ridiculamente baixa, né? Isso significa que o mercado cripto melhorou assim, absurdamente, tá? O mercado e a negociação de ouro. E eu acho isso incrível, porque a gente tá falando de um mercado de 5.000 anos que foi melhorado pela tecnologia blockchain. Né? Até vou deixar o link na bio para quem se interessar em comprar ouro tokenizado, por exemplo, via BitGet, né? Porque, de fato, hoje em dia, assim, vocês podem estudar as opções. Negociação de ouro físico, negociação de ouro via ETF, ou negociação de ouro via home broker. Mas a negociação de ouro tokenizado, de longe, é a mais fácil, a mais líquida e a que não tem essa diferença do ágio, tá? E aí, terceiro ponto que eu queria salientar para vocês, tá, gente? É em relação à negociação do Bitcoin, né? O que a gente viu nas últimas semanas? Os long-term holders, né, os investidores de longo prazo, voltaram a acumular Bitcoin com essas últimas quedas, né? E mais drasticamente durante a queda ali que a gente teve até os 55, né? $1.000. Então, nós tivemos, né, esse processo de realização de lucro dos investidores de longo prazo, né? Uma grande realização, principalmente ali quando atingiu all-time high, mas depois desse processo, né, de realização de lucro, com as quedas do Bitcoin, eles voltaram a acumular. Então, isso aqui é uma excelente notícia quem tá vendendo, né, os short-term holders. Então, esse processo de transferência de Bitcoin no momento de alta, né, de euforia dos investidores de longo prazo para os investidores de curto prazo, mas no momento de queda, uma retransferência, né, ou, na verdade, uma reacumulação dos investidores de curto prazo para os investidores de longo prazo. Isso é excelente. Então, acho que nós estamos em um momento incrível, né, em que tanto o ouro quanto o Bitcoin tem se estabelecido como uma excelente alternativa para esse momento de queda de confiança nos governos do mundo inteiro e uma resposta mesmo, né, ao processo de inflação, ao processo de perda do poder de compra de todos, das moedas de todos os países. Não é só o ouro, né, o ouro é inclusive ainda a reserva de valor do mundo. Quando a gente compara, por exemplo, o ouro em relação ao real, o dólar em relação ao real, o dólar ainda vai muito bem, mas quando a gente compara o dólar com outros ativos como o ouro e o Bitcoin, tá muito mal. Então é muito legal que nós tenhamos, né, essas opções. Eu acho que igual a grande aposta, né, ali dos caras em relação ao ouro, é legal a gente também estar atento às duas
coisas. Porque a gente não precisa escolher, a gente pode ter as duas, né? Então, acho interessante colocar essas propriedades dos dois ativos para que vocês conheçam, né? E entendam também um pouquinho desse momento macro e com as opções que a gente tem em frente a essa desvalorização geral das moedas do mundo. E é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar e considerar se inscrever aqui e ser membro do canal. A gente se vê em breve. Beijos!